Um dos processos mais infernais na vida de um ser humano é quando ele começa a trabalhar a sua autoestima para ter uma autoestima boa, uma autoestima elevada. É um dos processos mais dolorosos que existe, porque eu acredito que não é possível você ter uma boa autoestima se você não se sente desconfortável ao longo do caminho que você está percorrendo para ter uma boa autoestima. E não é aqui a parte de que você tem que sofrer e que, tipo, para ter coisas boas a gente tem que sofrer antes. Não, não é nisso que eu tô falando. Eu tô dizendo assim pelo processo, o quanto que é desconfortável esse processo da criação da sua autoestima. Ainda mais se de repente você vem de uma infância em que a sua aparência era muito julgada, a sua personalidade era muito julgada, tudo em você era muito julgado, então você vem de muitos anos de insegurança. Então você vai percorrer um caminho que vai ser difícil, que vai ser doloroso. Crescer é doloroso, é muito difícil. E para mim, a criação da minha autoestima foi um dos processos mais difíceis que eu tive, assim, mais angustiante, mais triste, mais tudo. Porque uma coisa que eu acho interessante é a gente não ficar romantizando tudo. Porque a gente vai passar por situações que são extremamente dolorosas. Não romantizar, mas também não ficar com aquele apego ao sofrimento. Por exemplo, hoje eu lavei meu cabelo tá lavado e eu tô muito bem com meu cabelo hoje. Só que quem me conhece hoje eu tenho uma autoestima e uma autoconfiança muito grande. Eu não pareço a mesma pessoa de 2 anos atrás, mais ou menos, ou um ano atrás. Por quê? Porque eu mudei muito. Então, assim, existem pessoas que acham que de repente eu sempre fui assim. Só que eu não sempre fui assim. Pelo contrário, até pela questão em questão de aparência física, eu sempre tive muitas inseguranças. Hoje não, mas eu sempre tive muitas inseguranças. Eu me sentia que eu não estava no meu corpo, na minha vida, principalmente em relação ao meu cabelo. Eu neurotizava muito meu cabelo, assim, muito. Assim, meu cabelo nunca estava bom, eu nunca estava satisfeita. E quando eu estava satisfeita, eu inventava de fazer um novo corte, sempre ia em algum lugar que ia cortar errado e eu ia ficar insatisfeita. Nossa, quantas vezes eu já fui num lugar que cortaram minha franja errado, que cortaram demais meu cabelo e eu fiquei meses insatisfeita. Então, assim, quando eu tinha o cabelo liso, não era liso o suficiente, não era grande o suficiente. Quando eu passei pela transição, que foi também uma época muito infernal na minha vida. Aí meu cabelo não é cacheado o suficiente, não é volumoso o suficiente. Hoje eu aceito exatamente como o meu cabelo é. Hoje eu não quero ter um cabelo diferente do que eu tenho. Mas na época, sei lá, há 4 anos atrás, não, 4 anos atrás não, sei lá, 7 anos atrás, não sei, mais ou menos, quando eu fiz a minha transição, foi bem na época em que a indústria estava valorizando muito o cabelo cacheado, então tinha aquela questão do cacho perfeito, de que você tem que testar vários cremes, que você tem que fazer várias viagens. E para mim, que sou uma pessoa prática, isso foi bem infernal, porque eu não estava com a minha baixa autoestima, e aí juntava com o fato de eu ser uma pessoa prática, eu não queria ficar horas finalizando, eu não queria ficar vendo vídeo da técnica de qual escova eu tinha que usar, que creme que eu tinha que usar. E, e foi muito estressante para mim isso, porque nunca estava bom meu cabelo, nunca estava bom para mim. Às vezes eu revejo fotos e falo, caramba, como meu cabelo estava bonito. Mas eu me recordo do dia que eu tirei a foto e eu lembro que eu estava extremamente satisfeita com o meu cabelo. E depois eu cortei o meu cabelo e para mim foi uma época muito boa, porque eu gostava do meu cabelo curto, pela praticidade. Mas quando eu decidi voltar, deixar meu cabelo crescer, também foi nossa, foi infernal. Foi infernal. Eu lembro que eu desisti umas 4 vezes, porque como eu raspava meu cabelo aqui do lado, conforme ele ia crescendo, eu me senti extremamente horrorosa. Meu, nossa, como era horrível. E aí eu não aguentava e ia lá e cortava.
Somente no em janeiro do ano passado que eu falei, cara, vou deixar esse cabelo crescer e seja o que Deus quiser. E foi bem difícil. Eu lembro de fazer um vídeo ter postado nos stories, de falar o quanto eu tava com baixa autoestima em relação a isso. E aí eu ficava pior, por quê? Por ser uma pessoa prática, por exemplo, eu não tenho um kit de maquiagem igual outras mulheres têm. Eu tenho um rímel, eu tenho um corretivo, eu tenho um gloss. É isso que eu tenho. Então, assim, eu olhava, pesquisava as mulheres que lidavam com a. Ah, tá. Eu também não uso muito acessórios. Eu tenho uma corrente, às vezes eu coloco um brinco e é isso. Em que as mulheres falavam como elas estavam lidando com o cabelo crescendo. E aí a grande maioria usava muita maquiagem para melhorar a autoestima e vários acessórios. E aí eu tava no chão, porque eu não usava maquiagem e nem acessórios. São coisas que eu não gosto muito, assim, eu sou bem prática mesmo. Eu não sou também uma acumuladora, então, assim, eu não tenho um monte de creme, um monte de maquiagem, um monte de perfume. Não, eu tenho um. Ontem acabou meu shampoo, tava acabando, aí eu comprei um shampoo novo. Aí eu tô com dois shampoos lá, o shampoo tava quase acabando. Hoje, quando eu lavei meu cabelo, eu quis já gastar todo o shampoo, porque já tava me incomodando dois shampoos no box. Então, tipo, eu sou esse tipo de pessoa, eu não gosto de ter muita coisa, sabe? Eu gosto de ter aquelas coisas ali que são minhas e pronto, acabou, porque eu gosto de praticidade. Então parecia que eu nunca me encaixava em nada, porque tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo, eu não sentia que era eu, né? Ah, mas aí dá pra colocar cílios. Eu lembro que na época eu coloquei cílios e, tipo, valorizou os meus olhos, isso me ajudava muito, só que o problema dos cílios é que conforme ele vai caindo, ele cai com seus filhos, com seus próprios cílios. Então eu ficava careca de cílios. E eu gosto dos meus olhos como eles são. E eu falei, cara, também não dá pra usar cílios porque vai ficar caindo e aí eu vou ficar muito dependente disso. E aí eu lembro que na época que meus cílios começou a voltar a crescer, porque tinha caído tudo, também foi uma época que eu me senti, nossa, infernal. Nossa, horrível. E foi extremamente desconfortável para mim esse processo da criação da minha autoestima em relação à minha aparência. Só que hoje eu percebo quanto que suportar esse desconforto foi importante para mim hoje. Porque hoje eu não tenho problema algum de autoestima, assim, meu cabelo tá extremamente bonito, e eu tô muito bem com isso. Eu consegui até pintar, olha, eu tava para pintar há muito tempo, e só que eu tava procurando um lugar confiável, porque eu não queria deixar um salário mínimo no salão, mas eu queria um lugar em que meu cabelo não fosse cair, eu perder meus cachos e qualquer coisa desse tipo. Eu não queria neurotizar de novo o meu cabelo, né? Porque era uma das coisas que eu fazia muito. É, quando eu era mais jovem, eu era impulsiva, então às vezes as coisas davam errado na minha vida, eu queria ter uma mudança rápida, eu ia lá e cortava o cabelo, mas eu sempre cortava um cabelo, ele incrível, em que a pessoa ia cortar minha franja errada, que ela ia cortar demais, e que eu ia ficar pior do que eu já estava me sentindo. E eu não queria mais repetir isso. Então eu esperei para cortar o cabelo, para pintar o cabelo. Eu gostei muito porque iluminou meu cabelo, me deixou mais bonita e eu me senti muito melhor. Só que para mim me sentir muito melhor, eu tive que passar por todos esses desconfortos. E às vezes o Google me mostra umas fotos antigas e fala, nossa, eu era assim. Só que para a Priscila de hoje, a Priscila de ontem, se sentindo mal pra cacete com o cabelo, teve que suportar, teve que não se sabotar. E não só com a questão da nossa autoestima em relação à nossa aparência, mas em relação a outros aspectos também. Por exemplo, para mim, a autoestima é você não querer ser outra pessoa, seja com a sua aparência, ou com a sua personalidade, com o seu jeito. Então, eu tenho esse jeito meu prático. Você não vai me ver uma hora finalizando o cabelo. Eu vou tacar o creme na mão, passar assim, 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 e acabou. Então, assim, eu não quero ser uma outra pessoa. Se existir a oportunidade de ter uma outra vida, uma nova vida, uma reencarnação, eu gostaria de vir exatamente como eu sou hoje. Porque eu gosto de mim, eu gosto da minha aparência, eu gosto do meu sorriso que é extremamente largo. Meu sorriso é muito grande. E hoje eu gosto muito do meu sorriso, eu gosto dos meus olhos, eu gosto do meu jeito, eu gosto de ser prática, eu gosto da minha personalidade, de sempre estar brincando. Eu gosto de tudo em relação a mim. Não quer dizer que eu não queira melhorar algumas coisas.
não é isso, né? Eu acho que a gente sempre quer melhorar algumas coisas, mas eu não quero ser uma outra pessoa. Então eu acredito fielmente que sempre vai existir pessoas mais bonitas, mais inteligentes, mais engraçadas, só que eu não quero ser elas. Eu gosto de mim como eu sou. Mas para mim gostar de mim como eu sou, eu tive que percorrer esse desconforto. E para mim uma época que foi muito desconfortável foi a época que eu aprendi a ser sozinha, a fazer as coisas sozinha. Eu lembro que foi a época que eu estava estudando psicanálise e eu andava com algumas pessoas que não faziam mais sentido para mim, porque eu queria outras coisas e elas queriam outras coisas e tá tudo certo. E aí eu lembro que eu tive que parar de romper, né, algumas amizades. E as minhas melhores amigas mesmo moram em outros estados e em outros países. Então aqui eu acabei ficando muito sozinha. Então foi um processo doloroso também, começar a lidar com a minha própria companhia e fazer as coisas mais sozinha e, e se sentir às vezes solitária. Não era sempre que eu me sentia, mas algumas vezes a gente passa por esse processo de se sentir solitária, de sentir que não está encaixando, de ficar mais em casa ou de ter que fazer as coisas mais sozinha. Porque aquilo que eu queria, o que eu estava descobrindo em relação a mim, que eu não queria mais ser dependente emocional da companhia de outras pessoas, foi doloroso. Não foi um processo 100% tranquilo, mas hoje é extremamente tranquilo. Eu viajo para qualquer lugar, eu saio para qualquer lugar sozinha. Às vezes eu tenho até que prestar atenção, porque às vezes eu tenho a resistência de fazer tudo sozinho, então às vezes não quero chamar ninguém. E eu acho importante estar com as pessoas também. Então foi um processo também doloroso em que eu tive que encarar muitas sombras, muitos defeitos, muitas questões, tipo assim, nossa, eu sou desse jeito aqui. Caramba, será que alguém vai querer estar comigo por eu ser desse jeito aqui? Aí eu falava assim, bom, se eu não quero estar comigo estando desse jeito, o outro também não vai querer estar. Então eu tenho que aprender a gostar desse meu jeito. Então foi um processo lidar com isso também, né? E foi um processo, ainda mais para mim que eu era agradadora, esse processo de autoconhecimento, de saber o que eu gostava, o que eu não gostava, foi um processo muito difícil, muito, que levou alguns anos para isso. Tanto, nossa, eu lembro de uma coisa da minha infância em que. Ah, outra coisa, uma característica minha, eu sou uma pessoa que eu não sou fã de nada. Eu posso gostar de alguma coisa e não saber absolutamente nada sobre isso. Por exemplo, eu gosto muito do filme Matildas, eu assisti muito na minha infância. Eu não sei o nome dos personagens. Ah, mas você sabe, não sei. Eu gosto muito de UFC, mas eu não vou saber os nomes dos lutadores. Eu não sei, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou fã de nada. Eu não sou fã de nada, eu não coleciono nada. E pra mim, eu me sentia muito fora da caixa por conta disso também. Porque, por exemplo, eu faço jiu-jitsu e eu tenho amigos que jiu-jitsu é a vida deles. Tanto que a foto do perfil das redes sociais é com kimono, postam tudo de jiu-jitsu. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou uma pessoa que tem uma coisa só. Eu não sou uma pessoa que tem uma fruta preferida. Eu não sou uma pessoa que tem uma cor preferida. Eu não tenho. Eu me sentia muito deslocada, porque a maioria das pessoas são assim. Eu lembro quando eu acho que, sei lá, devia ter uns 10 ou 8 anos, a roda de amigos começaram a perguntar qual que era a comida preferida das pessoas. E eu não tinha. Eu não tenho ainda. Eu sei que eu gosto de alguma, tipo, eu gosto muito de batata, eu gosto muito de coco, mas eu não tenho, tipo assim, cara, isso é minha comida preferida. E eu lembro que eu fui no embalo das crianças lá, falando que era arroz, feijão, bife e batata frita. Eu gosto de comer, mas não é uma coisa preferida minha. Hoje, eu gosto tanto desse meu jeito que não é fã de nada, que na outra vida eu também quero voltar a ser assim, não ser fã de nada. Porque pra mim é muito libertador. Eu não sou o tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de receber spoiler. Pode me dar. Ah, você vai ver tal filme. Não, pode contar o que vai acontecer, não tem problema algum. Eu, eu não tenho problema com isso, sabe? Mas até aceitar esse meu jeito foi um processo extremamente doloroso e desconfortável. Porque a gente tenta se encaixar. A gente tenta ser parecido com as outras pessoas, que é uma coisa muito normal, porque a gente quer ser aceito. A gente quer ser amado, a gente quer que as pessoas gostem da gente.
E aí fica aquela questão assim, nossa, será que as pessoas vão gostar porque eu sou desse jeito aqui? Ainda mais se de repente na sua infância não gostavam por você ter algumas características. Então, assim, são situações em que vão trazer extremamente desconforto. O processo da criação da sua autoestima não é um mar de rosas. Pelo contrário, é muito mais desconfortante e infernal do que você possa imaginar. Só que eu acho que é o melhor inferno que você pode passar na sua vida. É o processo de você criar a sua autoestima, de você gostar de ser quem você é. E, por exemplo, não vai ser uma coisa também que vai chegar em que você vai olhar e falar assim, nossa, hoje, no dia de hoje, eu criei minha autoestima e tô muito bem e tal. Não. Depois vai se tornar algo tão natural pra você que quando você menos imagina, você vai falar assim, nossa, eu já não tô mais importando pelo que as pessoas estão falando. Nossa, eu já consigo sair sozinha. Nossa, eu gosto de me vestir assim, eu gosto da minha roupa, eu gosto do meu cabelo, eu não quero ter um cabelo diferente. Eu, por exemplo, eu ando de moto. E aí, quando eu coloco capacete, meu cacho desmancha todo. Mas eu não quero ser uma pessoa de cabelo liso. Eu ainda quero ter o meu cabelo desse jeito, entende? Então, esse processo da criação da sua autoestima, desse autoconhecimento, vai ser um processo extremamente doloroso, assim, para você. Mas é uma dor que depois que você passa, que você atravessa, que você sustenta, que você suporta, vai te trazer inúmeras coisas positivas, assim, inúmeras. Como eu já fiz no vídeo anterior, a vida vai te bater menos se você tiver autoestima, se você gostar de você mesmo. Isso é inegável. A gente se coloca em menos situações perigosas e menos situações humilhantes quando a gente gosta da gente mesmo. A gente deixa de aceitar coisas que são inaceitáveis pra gente. A gente deixa de estar em lugares em que as pessoas não gostam da gente. A gente não tá em sai de relações ruins. Por quê? Porque a gente tem amor próprio. Só que essa criação do amor próprio, você vai passar por uma estrada que vai ser dolorosa. Não vai ser fácil, mas vai ser extremamente recompensador. Então, se você está nesse processo que hoje você se sente mal com a sua aparência, com a sua autoestima, com a sua personalidade, mas você está fazendo análise, você está se cuidando, e aí você olha para você e fala assim, cara, eu estou fazendo um monte de coisa, mas parece que nada funciona, nada dá certo. Calma, calma. Vai melhorar. Eu prometo pra você, vai melhorar. Eu não vou postar foto minha aqui de antes e depois, mas eu confesso pra você, vai melhorar. Tudo vai ficar melhor. Ah, mas eu tô sem amigos. Calma. Se você tá nesse processo que você tá aprendendo a ser sozinho, a gostar da sua própria companhia, a gostar da sua presença, calma. Daqui a pouco vai aparecer pessoas que têm a mesma vibe que você, que gostam das mesmas coisas que você. Pessoas que te valorizam porque você está se valorizando. Calma. Essa parte da transição é muito difícil e dolorosa, mas vai passar. Vai passar. Confia em mim. Fica firme, vai passar. Bom dia.